Olá, estamos aqui em mais um episódio do A Casa é Sua, seu podcast do mercado imobiliário. Hoje vocês estão vendo num cenário diferente, numa cidade diferente. Eu estou aqui diretamente da cidade de São Paulo, no friozinho que vocês não imaginam, mas com dois convidados muito especiais. Aliás, eu tenho certeza que esse podcast hoje vai ser aquele que você não vai conseguir nem adiantar, porque você não vai querer perder nem um segundo desse bate-papo muito bacana. A gente vai falar do mercado imobiliário, a gente vai falar da transformação do mercado imobiliário e a gente vai falar do futuro do mercado imobiliário. E ninguém melhor do que esses dois aqui para a gente estar falando sobre essa grande ruptura que foi feita no mercado imobiliário por essas duas empresas. Eu estou falando da Vitacom, estou falando da House. Gente, muito obrigada por aceitar participar do nosso podcast e vamos trazer muito conteúdo para a galera. Estou aqui com o Colatino Brito, gerente comercial da House. E estou com o Rafael Pedrotti, Rafa, o gerente da Vitacom. Sejam bem-vindas. Obrigado, a gente agradece o espaço e bem-vindas à nossa casa aqui, né? Isso, hoje que eu que estou na casa dele, gente. Mas vamos falar um pouquinho, acho que é importante a gente falar um pouco da história, né? Para quem está aí, não conhece a história dessas duas grandes empresas. Mas falar um pouquinho do início da Vitacom, né? Que eu acho que é a empresa que começou visualizando algo e depois percebeu rapidamente, com aquela cabeça genial do Alexandre Frankel, e foi para outro rumo também, né? Do investimento. Fala um pouquinho, Rafa. Bom, a Vitacom ela iniciou em 2009, né? Ela iniciou com o propósito de resolver a mobilidade urbana aqui em São Paulo. Né? Então, a questão de deslocamento, trânsito, a pessoa morar próximo do que ela realmente precisa, né? E, na prática, quando a gente iniciou, né, com esse propósito, a gente identificou que quem estava, de fato, adquirindo os estúdios, né? O primeiro estúdio que a gente desenvolveu na Vila Olímpia de 43 metros quadrados, na época era considerado pequeno, né? E a gente identificou que o perfil que estava adquirindo eram investidores, né? Então, a empresa, a Vitacom, ela começou a mudar o rumo dela para esse segmento de investimento, né? Então, hoje a gente se posiciona como a primeira empresa do país voltada 100% para o público investidor, né? E após isso, a gente veio trazendo diversas soluções e inovações para o mercado imobiliário, né? Como as áreas compartilhadas, por exemplo. Isso em 2009, né? Que 2009, você falou. 2009. Foi o primeiro empreendimento desenvolvido da Vitacom. Depois disso, nós viemos compactando ainda mais essas plantas, né, até chegar a 10 metros quadrados. Morei nessa, hein? Quando eu vim, eu sou do interior de São Paulo e quando faz quase 5 anos que eu tô aqui na House, quando eu consegui o trabalho aqui, eu falei, preciso ir para algum lugar e o primeiro lugar que eu consegui era 10 metros quadrados. Então foi uma inovação na época do lançamento, eu lembro, foi um burburinho ali, né? Mas eu tive a experiência realmente de morar em 10 metros quadrados. Sabe que não foi programado, mas eu também. Olha lá, pronto. Mentira! Quando eu cheguei em São Paulo, o primeiro lugar que eu fiquei foi nos 10 metros em Higienópolis, no VN Higienópolis. É lá mesmo. Olha. Eu pensei, eu tenho que realmente sentir de fato o que é morar em um estúdio e por que não morar no menor que existe. E como é, então, essa experiência? Eu quero ouvir dos dois, de morar no menor estúdio que existe. Vai lá, fala aí. Bom, assim, questão de morar no estúdio, eu particularmente nunca fui uma pessoa que liguei muito pro espaço. Até porque a vida é muito corrida, a gente chega no apartamento só para dormir mesmo, tomar banho e dormir, né? A vida aqui em São Paulo é super agitada, né? Então, o empreendimento ele me atendeu perfeitamente porque tinham as áreas compartilhadas, que era o coworking, academia no próprio prédio, lavanderia, né? Ele estava bem localizado, próximo de metrô, próximo das principais vias aqui de São Paulo. Então, eu confesso, assim, eu fiquei 1 mês lá, mas confesso que eu ficaria tranquilamente por um período maior. Né? Conheci bastante pessoas lá que já estavam há 1 ano, 2 anos morando lá. Conheci um casal que morava dentro. Aí foi desafiante. Mas só para entender, assim, tem, né, de tudo. E às vezes o investidor, ele se pergunta muito, ele fala assim, Pedrotti, mas como que
vai ter um estúdio de 17 metros quadrados, de 18, eles acham pequeno, né, comparado com casa, com apartamento maior, né, de outros estados. Então, eu sempre cito esse exemplo dos 10 metros e explico a questão da demanda, né, que sempre vai ter uma demanda para essa tipologia, que é justamente o nosso próprio cenário, que quando você chega em São Paulo, até você, de fato, ver onde você vai ficar ali, né, residente, você consegue, e principalmente o jovem que chega em São Paulo, às vezes não tem uma condição financeira de alugar um apartamento só para ele não quer ficar numa república com várias pessoas, atende perfeitamente esse perfil. E a Vitacom, ela foi extremamente visionária, né? Porque a gente está falando aqui de 2009. Hoje, para a gente já entende o segmento de estúdio, de compactos. Hoje, boa parte do país já está indo, porque hoje já entende uma mudança cultural mesmo e geracional Sim. muito grande. Mas, em 2010, ninguém falava disso. Então, esse pioneirismo traz vantagens, né? E hoje a expertise da Vitacom é gigante. E todo esse sucesso e esse volume de lançamentos pela demanda mesmo fez surgir a House, né? Então, foi percebido que precisava de uma empresa para justamente esse tipo de negócio. Exato. Então, só complementando ali, a minha experiência foi basicamente essa. Eu fiquei um tempo maior, eu fiquei quase 4 meses ali. Eu tive que sair, porque realmente eu já juntei minhas coisas com a minha namorada, então já fomos morar junto, mas eu teria ficado mais. Para quem está aqui uma pessoa só, né? Olha, atende e no nosso dia a dia, e falando do nosso caso, né? E eu acho que 80% de quem está aqui em São Paulo, cara, você chega em casa, comer, jantar, no máximo, no nosso caso, nem isso, porque realmente, não pelo espaço, porque tem ali todas as facilidades para que você consiga fazer uma refeição, mas por tempo. Então, chega em casa, banho, dormir, acordar, banho, trabalhar. Pronto, é isso que, então, atende super bem por o período que for necessário. As localizações... O house marketing salva vidas, né? Não, é demais, exato. Você esqueceu, esqueci de comprar uma água, tal. Você desce no térreo, você tem ali a lavanderia. O house marketing começou junto já com... Ou foi uma coisa também? Porque vocês foram acrescentando e vindo muitas necessidades e transformando, Isso, né? Então foi um pouco disso que lá na época o time da Vitacom, e aí muito com a visão do Alexandre, né, que eu acho que é referência no mercado, de entender a demanda. Então era isso, começou numa ideia de mobilidade, pessoas que passavam horas no trânsito, que moram na Vila Olímpia, por exemplo, e que passa ali 2, 3 horas para voltar de casa. Então a ideia era essa, só que o público foi mudando. Não era realmente esse perfil que estava comprando esses imóveis, era realmente uma pessoa que estava comprando para colocar para locação. E aí foi onde surgiu, na época, VN Stay, não era nem o nome de House, então era VN de Vitacom e Stay de um termo ali cool ali, para que a gente usasse esses serviços para o investidor. Então imagina, você é um investidor, comprou um imóvel de 25, 20, 10 metros quadrados e agora o que eu faço com esse imóvel? Porque a ideia é gerar rentabilidade. Principalmente para aquele investidor de fora de São Paulo, né? Que não tem contato, não conhece ninguém. E até o investidor comprou um, ficou satisfeito, comprou 2, comprou... Imagino que hoje vocês devem ter clientes que têm uma carteira grande dentro da propriedade. Enorme. Então aquele ticket mais baixo, ele te dá uma potência de mais número de volume de unidades, né? Então, foi exatamente isso. Entendemos uma demanda dentro da Vitacom. Então, estou entregando realmente, a gente costuma dizer, um tijolo na mão desse investidor. Pronto, o imóvel está aqui e boa sorte. Então, foi ali dentro da Vitacom que a House foi criada. Eu preciso entregar uma solução completa para esse investidor, desde a hora que ele assina o contrato aqui com a construtora, até efetivamente a rentabilidade e o retorno desse investimento. Então, o que precisa ser feito? Primeiro, mobiliar esse apartamento, deixar esse apartamento apto para receber um morador, um hóspede, para que aquela pessoa chegue com a mala na mão e não precisa se mobilizar e nada disso. Então, eu sou um caso, Pedrotti outro, a gente veio com a nossa mala e foi isso. Não precisamos fazer mudança, não precisa ter um fiador para alugar e tudo mais. Então, no foco do investidor mobília o apartamento, primeiro passo. Segundo passo, eu faço a gestão dessa locação. Então, foi onde a House foi criada. Deu muito certo na Vitacom, deve ter ali ficado por uns 3, 4 anos dentro da Vitacom, passando por testes, passando por análise, como que funciona, vamos melhorar aqui e ali.
funcionou muito bem. E aí hoje a House está aí em mais de 250 cidades. Isso foi em que ano? Desculpa interromper, só para ter uma ideia. Vamos completar em janeiro 7 anos, né? Então foi 2019. E aí veio a pandemia, logo na sequência. Então foram coisas que não é, né, bom a gente falar. A pandemia foi péssimo por N fatores, mas para o nosso caso até foi válido porque o home office foi criado na época da pandemia. Sim. Então hoje com a House na nossa expansão e estando já em várias cidades, as pessoas têm a opção de ficar 3 meses em São Paulo, 3 meses em Fortaleza, 3 meses em Salvador, em Curitiba. Então, ele tem essa flexibilidade dos nômades digitais que foram criados e foram ali muito por conta da pandemia, e o home office foi criado. Então, a gente, inclusive, num momento péssimo da economia, e aí tem N serviços e facilidades que deram certo, outras não. Então, a House ainda conseguiu agregar no momento de dificuldade que todo mundo estava passando, né? E a gente sabe o quanto a pandemia, né, que foi um fato muito difícil que o mundo todo passou, mas que para o mercado imobiliário ele foi transformador também, né? Então, da forma de pensar, da forma de viver. Quanta gente estava em apartamento foi para casa, quanta gente também percebeu essa questão do home office, que era uma coisa muito inaceitável, né, até. Eu não sei aqui em São Paulo, né, que vocês já tinham uma visão diferente, mas lá no Nordeste, home office era uma coisa muito pouco utilizada. E realmente isso foi uma virada de chave, né? Então... e aí nos empreendimentos que a House está não só com a Vitacom, mas vários parceiros que nós temos aí distribuídos no país, a intenção é essa. Mesmo você morando num imóvel compacto, as áreas comuns a gente costuma dizer que é um braço do apartamento. É você realmente usar ali aquele cowork, aquele espaço de trabalho para... Você não precisa ficar o dia inteiro mesmo fazendo home office, o dia inteiro num apartamento compacto, que para quem é de regiões que não é comum se morar num apartamento assim, acaba sendo uma dificuldade. E sabe o que eu acho, Claudino, mais bacana, assim, quando eu olho e acompanho muito a história, né, do Alê das duas empresas, é chegar em determinado momento, ele perceber, pô, esse produto é muito bom. Ele não cabe só para minha empresa. Ele cabe para muitas outras empresas que precisam desse produto. E você conseguir desgarrar, porque é um filho, né? Exato. Então, a gente tem uma empresa, ele criou do zero, e você chegar e falar assim, não, esse filho meu é muito bom. Precisa abrir ele. Precisa abrir ele, precisa voar. E não é fácil, não é fácil, porque era um diferencial competitivo também da Vitacom. Então, em que momento e como é que é feita essa transição de entender que, House é House e Vitacom é Vitacom? Eu acredito que é muita visão do Alexandre de exponencializar e de transformar não só a moradia, mas o investimento no mercado imobiliário. Então, se focasse só na Vitacom, legal, bacana, mas... Ia ter um limite, né? Ia ter um limite. A gente sabe que nada se cria, tudo se copia. Nesse caso, não. Foi uma criação. A gente é pioneiro nesse sistema. Não só para a facilidade do investidor, mas também criamos a expertise para o incorporador. Então, vocês estão lá em Salvador, a gente tem dezenas de parceiros incorporadores. Muitos. A House está dominando Salvador. A nossa solução não se limita somente na moradia, então naquela pessoa que quer ficar 1 dia, 3, 1 ano, nem no investidor, que tem essa dor de como ele vai gerir, de como ele vai fazer a obra desse imóvel, mas também na incorporadora. De colocar um produto onde vai ter uma empresa olhando para o pós-entrega e que também vai agregar em tecnologia. A gente está aqui hoje num prédio da House, onde tem um estúdio de podcast, que quantos empreendimentos a gente conhece por aí que tem uma estrutura dessa? Sim. Então, tudo é hoje baseado em experiência. E hoje a House, ela faz parte do processo desde o início, né? Então, ela já está nascendo com muitos empreendimentos, desde a concepção mesmo, e de todo o estudo, contribuindo para que aquele produto seja o mais comercial e que agregue qualidade mesmo para o público final. Perfeito. A gente agrega na assessoria de projeto de área comum daquele incorporador. Porque aqui, junto com a Vitacom, tudo começa em São Paulo. Então, a gente
tentou jogar essas ideias em outras regiões. Então, em como divulgar um produto desse para o mercado. Muitas incorporadoras não tinham essa visão de lançar um empreendimento, um imóvel, em foco de investimento. E sim em moradia. Ele está focado em vender aquele imóvel para quem vai morar, que tem vaga, suíte, sol nascente, sol poente, aquela história que vocês conhecem até mais do que eu. Mas, para divulgar um produto para investimento, o pitch é outro, a conversa é outra, então a gente também agrega. Então, a fazer o processo de como nós vamos lançar esse produto, como que nós vamos nos posicionar na nossa região quanto a isso. E aí agrega em trazer um diferencial. Né? Então, hoje vocês já estão em quantas cidades? Há mais de 250 cidades. 250 cidades? A gente tem ali um número mais reduzido, obviamente, de operação acontecendo. Então, temos... 250 cidades, não são 250... Cidades. Nossa, 250 gente, eu não cidades. tinha ideia disso. Muitos deles ainda em fase de lançamento, Sim. ainda em construção, mas Salvador, coisa, Curitiba, Goiânia, Santos, Campinas... Recife, Fortaleza. Vocês estão em Vitória, tem em Vitória da Conquista, mas estão em Ilhéus, acho que Porto Seguro, vocês estão fechando agora também. Muitos desses ainda em fase de construção, mas a operação house já acontece. Até porque é um trabalho que começa antes, como eu falei, né, na concepção do projeto. Então a gente atende o incorporador, a gente costuma dizer que a gente agrega no ecossistema completo de um empreendimento e do mercado imobiliário, desde a concepção do projeto, em como que nós vamos tratar esse empreendimento, como nós vamos nos posicionar. Então, atendemos quem proporciona tudo isso para o mercado, o incorporador. Depois disso, o investidor, aquele cliente desse incorporador que compra esse imóvel. E, por fim, ainda o morador. Sim. Então, é o ciclo completo. Eu entendo qual é a dor desse cara aqui que está usando esse prédio aqui hoje. O que ele precisa para ocupar mais o apartamento, onde o investidor vai estar mais contente, mais satisfeito, trazendo uma ocupação maior, um valor de diária mais atrativo, por conta dessa diferença de experiência que nós temos e, consequentemente, o incorporador está feliz porque a gente também agregou na potência de vendas dele. Sem dúvidas. E aí mostra o quanto vocês têm realmente transformado o mercado. Né? Muitos incorporadores, e eu falo inclusive porque eu já participei de reuniões com alguns deles, que tinham receio de fazer o lançamento de determinado produto. E com vocês foi a segurança que eles precisavam, seja pela questão de tecnologia, seja pela questão de pesquisa, né? Um embasamento e um know-how que isso é extremamente valioso nos dias de hoje, né? Eu acho que dado é onde norteia qualquer setor. E hoje a gente tem uma base de dados onde a gente entende em cada região o que funciona mais, o que funciona menos. Então isso acaba também... Vai ter mais demanda, né? E hoje, dos mais de 100 projetos desenvolvidos da Vitacom, a gente já tem mais de 80 empreendimentos em operação. Né? Então, a gente sabe do empreendimento quais as áreas compartilhadas são mais utilizadas, por exemplo. Né? Hoje, entende-se que o mais utilizado é coworking e academia. Então, a cada projeto que a gente vai desenvolver, a gente vai ampliar a infraestrutura dessas áreas e vai reduzir daquelas que não são tão utilizadas. Né? Então, por exemplo, o VN Ferramentas, né? Os primeiros empreendimentos tinham uma sala para ter as ferramentas. Hoje em dia não tem necessidade de ter. Hoje em dia tem necessidade de ter uma sala de podcast, por exemplo, que os empreendimentos anteriores não tinham, agora os mais novos estão tendo. Então, uma coisa que o Alexandre fala muito, a gente sempre vai estar atualizando os empreendimentos. Então, hoje o comportamento dos moradores, dos hóspedes é esse. Hoje é isso que atende. Daqui a 20 anos, o comportamento vai mudar e o prédio ele vai ser atualizado. Né? As áreas vão ser atualizadas de acordo com a necessidade de quem está morando, né? E das necessidades ali de cada morador, cada investidor. Sim. E a própria Vitacom, acho que vai fazer 2 anos, né, que a gente está com a parceria com a Vitacom, e a gente hoje leva essa oportunidade de investimento para os nossos clientes lá em Salvador, que é comprar imóveis para rentabilizar aqui em São Paulo. E o que eu percebo também é uma empresa em constante mudança, né? Assim como você acabou de falar, né? Todo esse estudo que vai embasar assim, o que é que o cliente está querendo hoje, o que é que o cliente vai querer amanhã.
Exato. Mas vocês também sempre buscando parcerias e hoje vocês já entenderam que o mercado de São Paulo ele pode ser consumido pelo país inteiro. Na verdade, até fora do país, né? Exato. Porque com certeza vocês têm aí pessoas de fora que consomem também e compram o nosso produto para investir. Então, como é que vocês hoje... quando vocês começaram a perceber essa força de venda fora de São Paulo e começaram a enxergar esse braço e entender a importância e a relevância disso? Desde o início que a House surgiu, dentro do departamento da Vitacom, a gente já tinha muita demanda de investidores que eram de fora de São Paulo e tinham essa dor que é mobiliar o imóvel, fazer a gestão à distância, né? E com isso, esse número começou a crescer de pessoas fora de São Paulo investindo. Hoje a gente está presente em 100% dos estados brasileiros, né? Temos clientes em 100% dos estados brasileiros que investem aqui em São Paulo e mais de 40 países também, né? Hoje a gente faz evento em Miami, faz evento em Portugal, né? Para apresentar esse modelo de negócio, essa solução que Vitacom e House têm juntas, para que investidores diversifiquem, né, o seu patrimônio, investindo no local onde eles moram, mas também investindo aqui em São Paulo. Hoje em dia, a grande maioria dos investidores precisa vir para São Paulo em algum momento, né? No mínimo 2 vezes ao ano, quase todo mundo tem a necessidade de vir. Então, além de um investimento, né, em um dos estados que mais traz retorno, tanto de rentabilidade quanto de valorização, o investidor também poder utilizar o estúdio dele como um ponto de apoio, né? Então, ele consegue, de fato, utilizar ao máximo ali o investimento dele, né, e potencializar ao máximo investindo aqui em São Paulo. Você sabe um ponto que eu sempre ouço assim, de clientes e potenciais clientes lá em Salvador? Mas São Paulo tem muita oferta. Mas tem muita oferta. Thaís, você acha que vai ter rentabilidade? Porque a oferta é muito grande. Tem muita demanda. E tem muita oferta, mas a gente tem muita demanda. Então, assim, o número é absurdo. São mais de 40 milhões de pessoas que vêm para São Paulo durante um ano. Então, assim, os números daqui são muito grandiosos. E talvez até pessoas de outros estados não consigam entender essa realidade de o que é esse volume de São Paulo. Porque né? tem muito empreendimento sendo desenvolvido, muito estúdio, né? Vitacom que é pioneira nisso. Só que, se a gente for comparar o número de empreendimentos sendo desenvolvidos versus o número de pessoas que estão migrando para São Paulo ou precisando vir para ficar uma curta temporada que seja, esse número é muito maior do que a construção dá conta de atender. Né? Então, e sabe qual é o número que deve ser bacana? Clientes que compraram na Vitacom e continuam comprando ao longo dos anos, né? Aquele cliente que né? a recorrência, porque já comprei, já recebi, já estou rentabilizando e estou comprando Preciso outro. Demais. A gente tem clientes que todo lançamento ele investe. E às vezes a gente tem um lançamento em um mês, no outro mês já tem outro e ele reinveste, acaba investindo, indica clientes, né? Então indica pessoas assim na boa intenção mesmo que ele realmente está satisfeito com o investimento dele, com a solução completa que a gente tem, e ele no próprio boca a boca ali, às vezes num jantar, ele acaba indicando e trazendo o ciclo de amigos dele também para investirem aqui conosco. E me conte um pouquinho, assim, a gente precisa falar dessas mudanças e novidades, porque vocês não param, né? Eu falo, gente, é uma atrás da outra, e eu acho que sempre muito antenado. A gente agora vocês trouxeram a questão da geração prateada, que eu acho que é importante a gente falar, eu achei sensacional. Eu fico só babando, assim, né? As coisas, as ideias de vocês e o Alexandre. Porque, de fato, isso é apenas você pensar assim, não, a gente está estudando o que está acontecendo no país, né? Sim. Então, a gente está atento. Se antecipando aos movimentos. Se antecipando ao movimento e criando, né? Criando. Eu acho que, voltando um pouquinho nos estúdios, para quem traz uma objeção dessa de muita oferta, a gente pode ver N outras incorporadoras que nunca olharam para produtos assim, olhando para... Então, assim, eles jamais daria um tiro no pé assim. Sim, teve muito estudo, então a gente sabe que ainda tem muito mercado, ainda tem muita coisa para acontecer. E quando a gente olha para idade prateada, melhor idade, senior living, então tem vários termos aí que a gente pode usar, que é
uma nova inovação, que é realmente uma nova tecnologia, uma nova solução para quem vai estar realmente necessitando. A gente sabe que isso são dados, mais uma vez falando de dados, a gente está estendendo um pouco mais as nossas idades. Daqui a um tempo a gente vai estar com mais pessoas na maior idade do que hoje, então daqui a pouco tempo. E a gente precisa inovar, a gente precisa tirar aquela ideia de casa de repouso, aquela coisa antiga, engessada. Que é aquela mesma revolução que teve quando a Vitacom surgiu, que os prédios eram sempre iguais. Salão de festas, academia e deu. A pessoa não utilizava a área do prédio. Então veio a Vitacom para revolucionar isso e trazer as áreas compartilhadas. Mas hoje, esse empreendimento para geração prateada, ele é algo que vai ser lançado, vai ser feito um lançamento apenas para esse público. Qual é a ideia? Porque ainda não teve o empreendimento, né? A ideia é a gente entender em cada região, em cada localidade, como vai funcionar. A Vitacom está trazendo esse novo produto aqui em Higienópolis. É o Senior Living, em Higienópolis. E a gente, a House, inclusive agora, esse mês de junho, também já criamos uma linha de expertise, ou seja, daquela parceria de incorporadores, onde é focado nesse público. Então, acabamos de fechar o primeiro contrato. E aí a gente vai entender realmente naquela região como que a gente vai trabalhar, porque o Brasil... A demanda não vai ser só em São Paulo que vai precisar disso. Não só de demanda, mas a cultura. O que funciona lá em Salvador não funciona aqui e vice-versa. E vocês fazem pesquisa também qualitativa em cada cidade, assim, para entender como é hoje ainda a aceitação desse público que tem uma cabeça, né? Sim, mais conservadora, mais tradicional, conservadora, para entender hoje esse novo formato de moradia. Eu lembro, eu tenho uma história que em 2021, meu pai veio fazer um tratamento aqui em São Paulo. Então, eles vieram para ficar 3 meses. E alugaram um estúdio, tinha 30 e poucos metros. E aí, enorme. Enorme. E aí, quando chegou, minha mãe, não vou conseguir ficar 3 meses aqui nesse apartamento de jeito nenhum. Achou minúsculo. Vou botar minhas coisas, não sei o quê. Resumo da história. Quando ela voltaram depois dos 3 meses, ela fez assim, mas pra que um apartamento desse tamanho? Exato. Eu viveria tranquilamente. E ela voltou com outra cabeça, inclusive de falando, eu preciso tirar muita coisa para dar, muita coisa desnecessária. Sim. E o que é a mudança de cultura, né? De você realmente passar por uma experiência e entender, e você acaba mudando sua cabeça. Às vezes é mais um preconceito que você tem, sim, né? Sim, mas é uma geração que, talvez para entender isso é um pouco mais difícil. Essa resistência, como é que vocês enxergam essa resistência? Porque isso é uma objeção. Para esse público da... Sim, do Senior Living que eu tô perguntando. Assim, a gente precisa entender que quem tinha, vamos lá, 70 anos de idade há 20 anos atrás era um perfil. Hoje, uma senhora de 70 anos de idade usa o Instagram, usa o WhatsApp da mesma forma que a gente usa. Sim. Então, a gente tem que estar avançando nessa... A própria... eu falando de mim, da minha família, com a minha idade, minha mãe eu já estava grande, ela já tinha N outras responsabilidades, onde hoje a nossa... não é a mesma coisa. Há 30 anos atrás, com 20 anos, 20 e poucos anos, já tinha que estar ali casando, já tinha que estar tendo filhos, e hoje a realidade é totalmente diferente. Então, o público já mudou. A pessoa já quer estar num lugar onde vai trazer uma solução mais fácil, que vai ter um atendimento bacana, que vai estar numa localização que não é afastado da cidade, que não quer estar ali ainda pertencente àquela comunidade. Então, com a Vitacom e com a House, a gente consegue trazer. O Senior Living já é uma realidade ou vocês acham que é algo para um futuro próximo? Não, já é uma realidade. Já é uma realidade. Inclusive, em relação à questão da resistência, o que eu visualizo que vai, de fato, trazer muito atrativo para esse projeto é a união da tecnologia integrada no empreendimento. Como, vou dar um exemplo na prática. Os hóspedes, os moradores ali, eles vão ter pulseiras, por exemplo, que se ele está sozinho no apartamento e ele passa mal, ele consegue acionar uma
enfermeira para dentro do estúdio dele, dependente 24 horas, né? Que talvez em uma casa de repousos tradicional não teria essa tecnologia, essa solução, né? E ter uma ambulância, por exemplo, no empreendimento ali disponível 24 horas. Né? Então, eu acho que é essa inovação de soluções que vão trazer, que vai despertar o olhar de pessoas que talvez teriam uma certa resistência. Ela vai pensar, opa, isso aqui vai ser muito mais seguro e eu vou viver mais feliz, até porque eu vou ter um empreendimento onde eu vou ter várias pessoas nessa mesma faixa etária que a minha, eu vou conseguir socializar, né? Acho que a socialização é uma coisa... Exato, então as áreas compartilhadas também, em vez de serem as áreas que a gente tem hoje, vão ser áreas completamente voltadas para esse público. Né? Então, a sala de jogos, né? Todas essas áreas serão pensadas para esse público, para que eles consigam não só socializar, né? Estarem mais felizes ali no bem-estar, como pensando na saúde, como pensando na acessibilidade do projeto. Né? Então, ele vai ser todo desenvolvido já pensado nisso. E eu acho que isso, vocês vão ser o pioneiros de novo, como em 2010 vocês estavam ali falando de algo que muita gente, né, não aceitava, não enxergava. Eu acho que isso vai acontecer também com o Cine Olivia. A gente tá numa geração... Você estava falando, eu estava aqui dando risada sozinha, lembrando de um vídeo que eu vi de Instagram, daquela atriz, aquela Giovanna... Esqueci... Mas, Giovanna, esqueci. Aquela Jade, gente, como é o nome daquela? Giovanna Antonelli. E ela lá fazendo um tricô, um crochê, e aí ela falando, e logo na minha vez... Aí tem lá as senhorinhas lá chegando todas 60 anos, toda malhada, toda puxando o ferro na academia, eu dei tudo risada. E a verdade, agora que chegou a minha vez de eu começar a desacelerar, não. Agora a terceira idade lá, a terceira idade hoje fazendo maratona. Não, aguentando mais do que muito meninão aí. Exato. Então, realmente, a gente se pensar daqui a 10 anos, pensa aí, esse pessoal hoje com 50, que vai ser outra geração de 60 anos. Até às vezes eu fico brincando, eu falo, tem que mudar esse negócio de idoso. Pô, idoso com 60 anos, gente. 60 anos hoje já não é mais idoso. Então, tanto que hoje a gente tem o 80 a mais, né? Eles começaram a separar. Você tem a prioridade de idoso e tem a prioridade de 80 a mais. Mas vocês realmente não param em inovação. E Letícia já olhou ali para mim e falou, 30 minutos. Mas eu preciso falar com vocês também sobre o compacto de luxo, né? Que vocês estão trazendo agora também. Essa novidade... E queria entender um pouco mais, Rafa. Coleção 2025. Coleção 2025. Né? Então, nova coleção da Vitacom. A Vitacom ela já veio desenvolvendo várias linhas de empreendimentos, né? Começou com a linha Vita, depois veio a linha VN, linha ON. Teve o ON Pixel, que é modular, tanto na vertical quanto na horizontal. Pode fazer junção de unidades, né? Uma inovação para o mercado imobiliário, com a infraestrutura dele toda desenvolvida para que seja possível fazer isso. Seria assim, ele já começa, ele enxergar que ele pode estar comprando 2, 3, exato. E você já entrega uma planta. Duplex, ele pode comprar 3 estúdios, um ao lado do outro, de 25 metros quadrados, por exemplo, e ele juntar esses 3 estúdios e fazer uma planta de 75. Mas vocês já entregam com a planta de 75? Ou não? Isso ele vai fazer futuramente? A gente entrega as plantas com a opção de junção. Sim. Que aí essa junção seria ele fazer a abertura da parede. Só que em um empreendimento convencional, geralmente passa a infraestrutura de hidráulica, elétrica, né, entre um apartamento e outro. Então, nesse empreendimento, ele já veio com isso tudo pensado em pontos estratégicos para que possa ser feita essa junção tanto na vertical, ou seja, tanto com os estúdios e até mesmo um exemplo de uma planta de 2 dormitórios com um estúdio. Você juntar essas 2 plantas é possível também. E o jardim já vai vir assim? Os jardins, ele não é com a infraestrutura de hidráulica desenvolvida para essa junção, mas a grande maioria dos nossos projetos, a gente consegue sim unir uma planta ao lado da outra. Então, por exemplo, 2 estúdios, um ao lado do outro, mesmo que ele não seja desenvolvido para isso, é possível fazer, já é feito pensado. E eu imagino que para house também, assim... Já fizemos, falando de decor, né, de obra, já fizemos alguns aqui em São Paulo, e aí tem cliente que quer deixar o imóvel
todo pegar que seja um estúdio de 50 metros quadrados, ou não. Ele vai fazer dois apartamentos que ele pode alugar tanto compartilhado como separado. Que é o mais estratégico, né? Que tem uma porta ali que divide tudo isso. Desculpa, eu fico até interrompendo, porque eu fico cheia. É tanta curiosidade, tanta dúvida. É tão interessante, mas fala pra mim com relação ao serviço, porque eu acho que quando a gente vai e quer ter a proposta de ter um alto luxo, o serviço também ele muda bastante e é um ponto crucial. Tem que elevar o padrão, né? Sim. Como e aí a intenção é que a gente também olhe para isso. Então, o enxoval que vai estar ali é diferente do que o tradicional que a gente usa. O atendimento vai ser totalmente diferente do que hoje a gente usa. Sim. Então, estamos também olhando para esse público que é exigente. Sim, que ele quer estar numa localização mais ali sofisticada. E ele vai poder personalizar para o gosto dele, né? Então, até vai ter, por exemplo, a opção de escolher o travesseiro, de escolher o cheiro do ambiente, né? Então, ele vai conseguir personalizar a moradia dele, seja curta ou longa temporada, de acordo com os gostos dele em vários segmentos, iluminação, né? Então, o conforto dele, o tipo do edredom que vai ter. Então, tudo isso, o enxoval ali, ele vai poder escolher, né? E vai ter linhas ali, né? Diferentes e opções diferentes para ele poder escolher, né? Então, falando da questão da experiência. E aí a gente vai se adequando. Então, como uma Vitacom inovadora do mercado, a gente também tem que trazer e ser dinâmico. Há 5 anos atrás, quando a gente estava ali há 1 ano e tal, era de uma forma diferente. O produto de mobília e decoração era de um jeito. Hoje a gente já ampliou isso para... O Colatino gosta de um jeito, o Pedrotti de outro, a Thaís de outro. Então a gente consegue atender todos esses públicos. No passado não era assim. Então a gente foi ali também personalizando. E aí tudo vai andar conforme o planejamento que a gente tem de inovação. E de tecnologia sempre vinculado ao nosso uso, à experiência ali de quem está vinculado à House. E como essa expansão da House, a gente falando de tantas cidades, uma empresa que é voltada também para serviço, né? Imagino que não é fácil, porque a gente está lidando diretamente também com a mão de obra. Claro. Por mais tecnologias que tem embarcada e tem muita, é mais fácil de replicar a tecnologia, mas a qualidade do serviço é um fator que eu acho que deve ser sensível, né? Para você conseguir manter um padrão de serviço. Tem que ter os processos. Interior da Bahia, você tem na capital X, mas você tem em outra cidade. Não sei se vocês já estão no norte. Não em operação em si, mas agora, por exemplo, em Belém, nós vamos ter aquela COP30, né, que está ali transformando a cidade, e a gente já tem um parceiro que estamos começando ali a parte de mobília e decoração dos imóveis para que em novembro essas unidades estejam prontas para essas locações. Então, Belém ali vai ser um ponto de início, mas nós temos parceiros em todas as capitais que estão ainda em fase de construção. Então, a gente tem essa preocupação. A parte de operação, ela realmente acaba sendo mais delicada, mas a gente busca sempre parceiros terceiros locais. Então, eu vou buscar lá em Belém, por exemplo, uma empresa que entenda e venha para São Paulo. Eles passam um período aqui de homologação, de treinamento, de atendimento, de como fazer uma limpeza, de como fazer um check-in, de como fazer um check-out. A inteligência de tudo isso funcionar continua conosco. Entendi. A parte de alta demanda, vamos aumentar o valor de diária. O atendimento ao cliente, tanto o investidor quanto o morador, continua com a House. A gente tem uma pessoa... Mas os funcionários não são de vocês, é um terceiro. É um terceiro por conta vai passar pelo onboarding ali, né, de processos. Por conta de uma operação que acaba sendo mais fluida. Há pouco tempo atrás, a gente tinha a nossa operação, até mesmo em São Paulo, tá? A nossa operação hoje é praticamente toda terceirizada. A gente foca na inteligência do mercado, em como ocupar, em como trazer rentabilidade. Eu tenho N parceiros que é focado em operação, que é efetivamente ir no apartamento, fazer limpeza, trocar roupa de cama e tudo mais. Então, e aí a gente vem com a bagagem de tecnologia e de vivência daqui de São Paulo. Como que aqui funcionou? Claro que nessas outras praças o perfil vai ser diferente e é por isso que eu preciso do operador lá na ponta. Não posso eu sair daqui de São Paulo, ir lá para Salvador, ir lá para Belém e ditar uma regra
que não vai funcionar. Que não vai funcionar. Né? Com certeza. A House me proporcionou momentos, fui para regiões que eu jamais imaginei estar. Cada região tem a sua particularidade. Cada mercado tem a sua diferença. Então, a gente tem um país que a cultura é muito diversificada. Muito diferente. E eu, por exemplo, lá na nossa empresa, a gente está hoje, são 9 estados, né? E agora a gente veio em São Paulo, estamos vendendo em São Paulo o 10º. Olha só. E há muitos anos a gente fez um processo grande de interiorização na Bahia. E a gente, há muitos anos, realmente a gente aprendeu essa importância de você, se você quer expandir seu negócio e ir para outras cidades, é entender a cultura de cada local. Sim. Porque o Brasil, são muitos países dentro de um país só, perfeito, culturas completamente diferentes. Então, eu já trabalhei, por exemplo, no interior do Mato Grosso, uma cidade chamada Sinop. A gente tem, vocês já estão lá em parceiros Sinop? Lá, Lucas do Rio Verde, Lucas, a gente tá ali Rondonópolis, em todas essas regiões. Então, assim, realmente é uma cultura muito diferente. Então, ou você entende, ou você ouve, aprende a ouvir, né? E algumas coisas, e muitas a gente consegue levar, adaptar e se transformar, mas outras não. Outras vão ser realmente prioridades e que aquilo não vai conseguir mexer. Então, realmente levar em consideração essa cultura local é fundamental para conseguir ter sucesso em outras cidades. Até mesmo a gente agrega tecnologia dentro do empreendimento com serviços, não só um mini mercado, uma lavanderia compartilhada, mas serviços que a gente usa muito aqui esse empreendimento como teste. Teve uma época que a gente colocou aqui a gente teve uma parceria com uma marca de chinelos, por exemplo. Eu lembro disso. Você lembra? Lembro. Ficou, acho que uns 3 meses essa máquina aqui. Não criando deve poeira, ter vendido 10 chinelos. E aí a gente estava inaugurando uma flagship em Recife. Mandamos que já tem tudo a ver, né? Que aí vendeu o chinelo para tudo quanto é lado. Então, assim, a gente vai entendendo que o que funciona aqui numa região... E a gente tem, às vezes, empreendimentos próximos um do outro, que às vezes é até a mesma região, o próprio Bela Sintra, só que o perfil de quem usa é diferente. O público é um pouco diferente, né? Então, tem N fatores para que aquele serviço funcione naquele empreendimento e aquele outro serviço talvez não vai funcionar. Sim. Então, a gente já hoje, chegando aí quase 7 anos de house, a gente consegue entender que a gente já tem uma bagagem ali de saber, não, isso funciona, isso não funciona, já vamos trazer esse serviço. Então, isso também agrega no diferencial de produto. Então, sim. E eu acho o empreendimento que tem lá, o salão de festa, a academia, só isso, cara, não vai ter uma valorização do ativo quanto um empreendimento que tem um carregador de carro elétrico na porta, que tem ali um acesso todo tecnológico de facial. Se você, como usuário de um imóvel da House, você vai fazer um check-in, por exemplo, você faz tudo online, você lê a sua facial, você vai chegar no prédio, a sua facial já está cadastrada, você já sabe qual é a senha. Então, mais uma vez, a experiência que se gera é uma facilidade que se gera para quem precisa de tempo para preocupar com outras coisas, não ficar preocupado com burocracias do dia a dia. Né? E um dos fatores que eu acredito ser determinantes para ter esse resultado hoje que tanto a Vitacom quanto a House tem é o que você mencionou agora, de testar, né, de ter esse empreendimento aqui para testar como se fosse um laboratório, né? Ou seja, eu quero lançar um projeto com uma inovação, antes disso eu vou testar na prática para ver como que foi a aceitação disso e se tiver validado, tiver ok, eu vou replicar para os projetos. É aquela... nada é empírico, né? Então é tudo muito estudado e aí não tem como dar errado. Então Exato. As coisas acontecem e as pessoas às vezes ainda se impressionam, mas eu acho que quando você entende, estuda e tá aqui dentro, você percebe que na verdade é o contrário, não tem como dar errado, porque é tudo muito estudado. E, gente, eu acho que a gente vai ter que marcar, já sair daqui, viu? Com a data marcada. Pode ser lá? Melhor Pronto, ainda. Fechou, mês que vem? Mês que vem já? Então, estamos dentro. Porque realmente eu falo sempre lá para minha equipe, para as pessoas que eu converso, seja gestor, seja incorporador, eu acho que quem é do mercado imobiliário tem que entender um pouco a história da Vitacom, entender um pouco hoje como é o funcionamento de vocês, entender a House, compreender
esse mercado e o que vocês fizeram, porque eu acho que é fantástico. Então, quem não quer, não para olhar, para estudar, está perdendo tempo aí de mercado, preso no tempo. E talvez aquelas coisas que você pode fazer. Eu posso andar umas 4 casas para frente? Eu acho que vocês passaram por dores que muitos incorporadores hoje já não precisam passar e entendem hoje o mercado de outra forma. Perfeito. Então, obrigada por participar, obrigada por ajudar a gente com tanta informação valiosa. E já está marcada a próxima lá em Salvador, viu, Constantino? Tô esperando. Rafa, obrigada mais uma vez. Rafa já participou de um lá em Salvador. Olha só, já tem. Então ele já tá 1-0 para você. Então, eu vou compensar lá. Mas eu estou precisando voltar para Salvador. Tá precisando voltar. Gente, obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa? O microfone está aberto para vocês. Agradecer aí a visita de vocês. Seguir com essa parceria. E contem com a gente, eu acho que... Seguir não, só vai crescer muito. Exato, e conta com a gente, estamos aqui justamente para agregar e trazer essa solução para o mercado, e a gente aqui que está desenvolvendo tudo isso tem que fazer parte disso. Exato, queria também agradecer aí pela parceria que a gente tem, dizer que é um prazer sempre estar aí pensando em ideias, né? Tudo que a gente faz hoje é com muita dedicação, né, para o nosso cliente, para o nosso investidor, para de fato não só trazer o melhor para ele, mas eu acho que o mais importante é sempre prezar muito pela confiança, né, pela transparência e por de fato você ajudar a pessoa que está do outro lado. Trazer a rentabilidade com segurança, né? Numa empresa que tem aí mais de 15 anos de mercado, que tem um know-how que eu falo, a gente só faz isso. Só faz isso. Então, assim, é o olhar para o cliente investidor a todo momento. Então, chegar aqui, em menos de um ano aqui, eu já estou no meu 2º Vitacom, porque, de fato, eu acho que quem entende do mercado imobiliário, quem investe no mercado imobiliário, chega aqui e percebe, não, eu preciso também investir em São Paulo, eu preciso diversificar minha carteira e eu preciso trazer esse investimento. Então, obrigada mais uma vez e aguardo vocês lá. A gente agradece. E essa foi mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua. Falei para vocês que vocês não iam conseguir desligar antes de acabar. E aguardem o próximo. Obrigada. Até mais.